papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Agora, aqui no nosso auditório, nós temos dois tipos de pessoas. Na verdade, na população em geral, nós temos 3, mas eu acredito que um não está aqui. Porque esse tipo de pessoa nem viria num método desse. Mas 2 nós temos. O primeiro eu chamo de ignorante. Qual é esse tipo de pessoa, o ignorante? O ignorante, ele é aquele que ele deseja cumprir os princípios, mas não conhece. Não tem a mínima ideia de quais são. Você pega uma pessoa que nunca teve nenhuma base, ninguém ensinou para ele caráter, moralidade, ética e moral, ele não sabe nada de nada. Então, ele pode estar até a fim de cumprir, só que ele não sabe como fazer. Essa pessoa a gente categoriza como ignorante, no sentido de não possui o conhecimento para fazer, para realizar. Mas nós temos a segunda pessoa que eu me encaixava nisso antes. Era o rebelde. Eu era o rebelde. O que é o rebelde? Conhece os princípios, mas não pratica. Eu nasci numa família que me ensinou tudo que eu vou ensinar para vocês aqui de uma forma mais técnica e científica. Minha família me ensinou. Meu pai e minha mãe. Talvez não com essa didática, talvez não com exercício, mas de alguma forma me ensinou. A pergunta é, eu praticava? Não tudo. Dos 12 princípios, pelo menos 9 eu quebrava. E aí qual o problema de quebrar princípio? Você vai para as regras humanas e é condenado por isso. Paga o preço disso. Ou seja, não só você deixa de ter recompensa, você também perde coisas. Eu perdi muita coisa por quebrar princípio. Alguns eu não quebrei. Tem 3, pelo menos, aqui dos 12 que a gente vai ensinar, que eu nunca quebrei. E por isso que tem um que eu chamo de princípio máximo. Porque foi o que eu nunca quebrei e eu acho que, quando eu faço a matemática da minha vida, foi o que mais me protegeu para chegar onde eu estou. Então eu quero usar um pouquinho da minha história pessoal também, durante esses 3 dias, para mostrar quais são os princípios que na minha vida tiveram mais sentido. Todos são importantes, mas teve uns que foram mais protetivos. E nós temos a terceira pessoa, que eu não acredito que esteja aqui, que é o cego. Cego no precipício. Ele não sabe quais são os princípios e nem quer saber. Nem quer cumprir. Por que eu acho que essa pessoa não está aqui? Porque esse é o cara que está jogado agora, 9h30 da manhã, ele está jogado na rua bêbado. Está numa casa de prostituição. Ele não está nem aí para a vida, ele não quer nada com nada, ele não quer mudar, ele é o que vai estar rindo de você porque veio aqui, bobão, pagou para assistir curso. É esse, é o cego no precipício. É o que não tem nenhuma vontade de mudar, não se importa com o sentimento de ninguém, não tem visão de futuro nenhuma, ele só quer, por isso que ele usa droga, usa álcool, ele tem os vícios dele para tentar só fugir da realidade, ele vive fugindo da realidade. Esse é o cego na beira do precipício. Então, por mais que alguém aqui ainda tenha problema com vício, que no final desses 3 dias não vai ter mais, mas você ter um problema com vício não te faz um cego no precipício, tá? Só para deixar claro. É só uma das características que o cego tem. Então, nós aqui temos pessoas que são ignorantes, ou seja, querem cumprir o princípio e não conhecem. Nós também temos os rebeldes. Já conhece, mas não consegue ou não quer, não teve força, disciplina para cumprir. Quem aqui acha que está na categoria ignorante, levanta a mão. Categoria ignorante. Categoria rebelde. Ok. Agora, tem uma quarta pessoa que eu não coloco aqui, porque geralmente essa quarta pessoa só surge depois do método. Eu chamo de bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Teologicamente falando, é uma mistura de abençoado com feliz. Ele tem uma bênção divina que traz proteção, tudo que ele toca dá certo, e ele é feliz. Ele é feliz com ele mesmo, ele é feliz com a família dele, ele é feliz com o que tem, ele é feliz com as conquistas que já teve. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa abençoada e feliz. A pessoa só consegue ser bem-aventurada quando ela conhece os princípios e pratica. Então anote aí.
Profetiza isso anotando. Eu serei bem-aventurado, bem-aventurada. Abençoada, abençoado e feliz. Declara isso aí, escreve. Eu serei bem-aventurado, bem-aventurada. Abençoado e feliz. Abençoada e feliz. Como você atinge essa categoria? Conhecendo os princípios e praticando os princípios. Conhecendo os princípios e praticando os princípios. Na página 13 da sua apostila, você vai encontrar essa roda de princípios, esse círculo dos princípios. Só para você ter uma ideia, você já tem um panorama de 12 princípios que nós vamos estudar aqui. O que eu vou te ensinar nessa manhã, eu considero a base de todos. Então, eu quero atenção total. Se você não pegar o princípio que eu vou te ensinar hoje de manhã, você não vai conseguir compreender na sua complexidade e plenitude os outros. Então, é muito importante que você preste atenção no primeiro. Nós vamos estudar durante esses 3 dias sobre os nomes são muito simples. Aí você vai dizer, eu já sei. Não sabe não. Quando eu começar a ministrar a aula, você vai ver, caramba, eu não sabia que era isso. Mas os nomes são muito simples. Fé, amor, perdão, honra, sabedoria, relacionamentos, verdade, servir, prosperidade, disciplina, inteligência e exclusividade. Esses são os 12 princípios milenares, simples assim. Tiago, é um nome tão simples, é um nome que você já conhece desde sempre. Só não pratica, eu vou te provar. Só não tem ideia do que é realmente. O que é o perdão realmente? O que é o amor? O princípio do amor, então, vai te virar de cabeça para baixo. Você acha que o amor é uma coisa, eu vou provar para você. Cientificamente, biblicamente, que é outra. Você fala, caramba, então eu não amava. É, por isso que não dava certo. Por isso tem um monte de versículo que não faz sentido para você. É por isso que tem um monte de coisa que você quer praticar e não consegue, não tem resultado nenhum, é porque você entende errado. Uma das minhas funções como teu professor aqui é fazer você entender o princípio do jeito certo para dar resultado. Para dar resultado, você tem que entender do jeito certo. Então, cada um desse princípio vai te dar um destino diferente. Então, aqui você tem 12 destinos. Tem 12 princípios, 12 destinos. Esses 12 destinos, que só são viáveis através do cumprimento do princípio, quando são cumpridos, te levam a uma vida de paz e prosperidade. Primeiro, vamos entender o que é paz e prosperidade, que é a promessa do método. Tanto paz quanto prosperidade é tudo que o ser humano procura se resume nessas 2 palavras. Se eu parar agora para te perguntar, o que você veio buscar nesse método? Qual é o maior problema que você tem ou qual é a maior ambição, o maior desejo que você tem? Seja lá o que você me responder, vai encaixar em paz e prosperidade. Tiago, eu quero resolver meus conflitos, meu casamento, paz. Tiago, eu quero minha empresa, prosperidade. Tiago, eu me sinto assim, me sinto assado, eu queria ser visto pelas pessoas. Você quer paz, você quer ser visto. Ou seja, qualquer coisa que você falar, se resume em paz e prosperidade. Por quê? Deixa eu explicar um pouco de ciência. Psicologia, inclusive. O ser humano, ele só consegue se mover por 2 coisas. Todo ser humano, sem exceção. Dor e ganância. Esses são os 2 sentimentos matriz do ser humano. Se você é homo sapiens, você só se move por essas 2 coisas. A psicologia já provou isso, a neurociência também. Ou você se move por dor, ou você se move por ganância. Um dos 2. Vou começar esse negócio. Ou você vai começar esse negócio por uma dor, estou cansado de ser humilhado, esse patrão vai ver o que fez comigo, ou então minha família duvidou de mim. Ou você começa por dor, ou você começa por ganância. Eu vou ficar rico, eu vou agora, eu vou... É um dos 2. Tem gente que nunca teve força na vida para emagrecer. Fala, vou emagrecer, nunca emagrece. Quando divorcia, perde 20 quilos em 2 meses. Sim ou não? A dor, rapaz, te dá a motivação que você precisa. Quem está entendendo? O tempo todo, você pode até não reconhecer, mas é ciência. O tempo todo a gente está se movendo por dor ou ganância.
É um dos dois. Ou você quer ganhar alguma coisa, ou você quer se livrar de alguma coisa. Anota. Ou eu quero ganhar alguma coisa, ou eu quero me livrar de alguma coisa. É um dos dois. Ou eu estou fugindo de uma dor, ou eu estou querendo conquistar algo que eu não tenho. Já que o ser humano só se move por dor ou ganância, o que na verdade, em palavras mais bonitas agora, ele está procurando? Paz, fugir da dor e prosperidade. Resolver o que ele não tem. Por isso que a promessa do método é infalível. Primeiro, porque todo ser humano está buscando paz e prosperidade. Segundo, porque só os princípios levam o ser humano a uma vida de paz e prosperidade. O método que você está começando hoje, em nenhum outro lugar do mundo você vai ter algo parecido. Primeiro que ele é o único método mundial 100% baseado em princípios milenários. Ou seja, nós não vamos falar de outro assunto. Não tem técnica de coaching, apesar de eu ter mestrado nos Estados Unidos no assunto. Não tem técnica de neurociência. Você não vai aprender nada que não seja princípios milenários. Isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. Então, o que você sai, o tipo de ferramenta que nós vamos passar para você nesses 3 dias aqui vai te fazer uma pessoa completamente diferente, completamente nova. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, os princípios, eles têm 4 características. Eu vou repetir alguma coisa que tem muita gente chegando agora, eu fico com pena de quem perdeu a introdução do método, porque eu explico o que é o método nesse início, né? Mas, enfim. Só dando uma recapitulada, os princípios, antes de eu entrar na matéria, na primeira matéria de hoje, primeiro princípio de hoje, os princípios para serem milionários também é bom, mas é milenário. Eles precisam ter 4 características. Eles precisam ser atemporal, universal, não ter lei contra e estar numa base milenar. Pegou isso? Sim ou não? Eles têm que ter essas 4 características. Segundo, ciência e teologia têm que respaldar. Ou seja, Bíblia e ciência têm que respaldar. Terceiro, os princípios, cumpridos ou não, te categorizam como pessoa. Ou você se torna uma pessoa ignorante, ou um rebelde, ou um cego. O que diferencia uma categoria para outra é o nível de princípios que você conhece ou pratica. Se você é ignorante, rebelde ou cego na beira do precipício, depende se você conhece e pratica os princípios ou não. E a 4ª categoria nós só vamos ensinar no último dia, que são os bem-aventurados. Os felizes e abençoados. São aqueles que... Eu sei que é um termo meio religioso, né? Abençoados, mas não leva para o lado da religião, não. Você tem uma... Já viu aquela pessoa que... parece que esse cara nasceu virado para a lua, tudo dá certo para ele. Isso é ser abençoado. Tinha tudo para dar errado, mas com ele dá certo. Tinha 1000 pessoas na fila, tiveram que escolher um, escolheu ele. Isso é ser abençoado. É uma proteção divina, é uma simpatia divina, é um negócio que tem em você. Então você só consegue ser bem-aventurado quando você tem bênção divina com felicidade humana. Você precisa ter o seu senso de realização humana também. Antes da minha mãe convidar, eu não sabia muito bem o que era o método Hermes, eu sabia que era 12 princípios. O meu irmão ele já tinha vindo no método Hermes passado, e ele me falou mais ou menos como é que seria, e olhar a apostila e ver os princípios, e parecia tão simples, palavras tão simples, que eu, pela minha ignorância, eu acreditava que eu sabia o que era. Só que o Thiago apresentou uma perspectiva totalmente nova, algo que eu nunca tinha parado para pensar, por causa, eu já sabia disso. Porque é algo tão simples, parece ser simples, mas não é, é muito profundo. Eu só tenho 15 anos e a maioria daqui das pessoas queriam ter minha idade e fazer esse método. Inclusive as 4 pessoas falaram isso para mim e falaram para eu valorizar isso, aproveitar a minha idade para que eu consiga ter um futuro muito maior do que eles seriam. Primeiramente eu tenho que focar em mim para eu conseguir evoluir e junto com essa minha evolução eu vou conseguir influenciar outras pessoas para me acompanhar. Talvez muitos não queiram, mas eu vou conseguir influenciar as que queiram. Eu diria que a melhor forma de você alcançar sucesso seria vir para o Método Dash, porque por estar na cidade a gente não sabe muito bem como aproveitar nosso tempo. O Método Dash seria mais ou menos um passo a passo para tu adquirir conhecimento nessas áreas que o Thiago Brunet falou. Inclusive, uma das melhores formas, como ele falou, é fazendo curso, e o Método Dash é justamente isso.